O projeto do Laboratório de Negócios do nosso grupo é sobre o Censo Demográfico Brasileiro e a diferença entre 2000 e 2010. O objetivo do nosso grupo é mostrar com mais clareza o que os dados do IBGE mostram sobre a diferença entre o número de pessoas no Brasil em 2000 quando comparado com o ano de 2010. Isso não só no geral, mas também comparando a área rural de 2000 com a área rural de 2010 e a área urbana do Brasil com a área urbana do Brasil de 2010. Bom, essa é uma tabela já consolidada do nosso trabalho e o mais interessante de olhar nela são os alertas, que eles servem para mostrar qual é a parte da população que, frente à média populacional, apresenta um número menor de pessoas. E quando a gente compara o ano de 2000 com o ano de 2010, a gente vê que esses alertas eles tenderam a diminuir, ou seja, isso pode representar um maior desenvolvimento no país, ou na saúde, no que quer que seja. Enfim, mas os alertas eles também servem para, enfim, se nós aliássemos ele com outros estudos, ou enfim, com outras hipóteses, nós poderíamos ter uma ideia de expectativa de vida para diferentes grupos no Brasil. Além disso, pegamos todos esses dados e consolidamos eles numa tabela dinâmica. Em azul está representado o número de homens, em laranja o número de mulheres. Podemos observar que na maior parte das idades o número de homens é maior do que de mulheres. E esse número começa a decair a partir de 90 a 94 anos. Além disso, a maioria da população está presente em 30 e 34 anos, ou seja, a maior parte da população economicamente ativa. Aqui nós colocamos todos esses dados num gráfico em que a gente vê a frequência absoluta, e isso foi só para deixar ainda mais visível a diferença dessa idade da população economicamente ativa quando comparada com as outras idades ou as outras faixas etárias do Brasil. Além disso, para ficar mais simples, fizemos um gráfico de pizza e um histograma para analisar melhor. E no gráfico de pizza dividimos a população em 5 grupos: bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Esse é o gráfico de 2000 e esse é o de 2010, que fizemos a mesma coisa. Uma coisa bem interessante que a gente pode analisar neles são que de 2000 para 2010 a porcentagem de adultos e a porcentagem de idosos ela diminuiu, e a porcentagem de bebês, crianças e adolescentes ela aumentou. Bom, nós criamos duas fórmulas por VBA, e a primeira ela cria uma projeção para o ano de 2020. Na nossa projeção, tivemos um número de 240 milhões de pessoas, e em 2017 nós vimos que essa não foi a realidade, provavelmente é uma realidade que nós não alcançaremos em 2020. Outra função importante que a gente criou foi a função de porcentagem de aumento, que nela a gente conseguiu medir a porcentagem que aumentou de 2000 para 2010. E nessa projeção a gente observou que a porcentagem que aumentou de um ano para o outro foi de 11%.